coisa que a gente precisa entender, isso eu aprendi durante um processo, eu fiz terapia com uma psicóloga comportamental. E daí ela me ensinou uma coisa que para mim foi um grande aprendizado, que os nossos sentimentos não são vilões. Os nossos sentimentos é uma conversa interna do nosso coração com a gente mesmo. Então, quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, né? Quando eu perco o equilíbrio e deixo a emoção tomar conta, quando eu faço isso, é porque é uma comunicação interna. Eu preciso olhar para isso e entender o que isso está querendo me comunicar, tá? O problema é a solução. Se isso que ninguém quer, né? Todo mundo quer só estar na felicidade, alegre, no bom humor. A gente não sabe lidar muito bem com esses sentimentos. Então, sempre que eu vou e acesso esses sentimentos, é como se eu quisesse bloquear eles, reprimir eles. Eu não quero que eles existam. E a gente precisa fazer um movimento contrário. Que movimento contrário é? O problema é a solução. Eu olho para ele e eu vejo, eu tento entender. A gente está sempre no piloto automático, né? A gente está sempre no piloto automático. A gente não para pensar sobre o que está acontecendo. Eu lembro que quando eu estava fazendo essa terapia, ela começou a falar assim: dá um número de 1 a 10 para o sentimento, nomeia o que você sentiu e dá um número de 1 a 10. Mas tudo. Então eu estou dirigindo, de repente um carro me corta. E daí eu sinto um nível de raiva, porque ele me cortou. E daí eu tenho que entender, eu tenho que olhar para isso, para esse nível de raiva e entender por que eu senti raiva e se eu poderia fazer alguma coisa para evitar esse tipo de raiva. Então, o problema é a solução. Eu sou uma pessoa super tranquila no trânsito, eu dirijo super em paz, assim, eu não fico buzinando, nervosa com as pessoas, mas eu já vi pessoas, assim, extremamente estressadas, que vai buzinando, vai gritando, vai xingando um, vai xingando o outro. Enfim, você precisa olhar para isso. Por que essas coisas estão te estressando? E o que você pode fazer para sair desse piloto automático da mesma situação repetitiva, te deixar abalado emocionalmente, fazer com que a emoção tome conta e que você saia do seu equilíbrio, tá? Então, essa é uma questão. E a gente precisa sair, olhar para o problema, aprender com o problema. Muitas vezes, a questão é soltar. Então, às vezes, eu estou num lugar que eu passo muita raiva, muito estresse, muito nervoso, como era o meu caso em relação à escola. Então, ali não era um ambiente que eu estava bem. Então, de repente, a gente precisa entender, ou então você convive com uma pessoa que é muito difícil, que o tempo todo está querendo, tá sendo estúpido com você, tá gritando com você, tá te ameaçando. E aí, né? Tipo assim, é muito a gente precisa olhar a coisa como ela é. Porque se você tá num lugar onde tem uma pessoa gritando com você, te atacando, te ferindo, né? E te ameaçando. E daí você quer manter a calma num ambiente que não é calmo, num ambiente que te faz mal, às vezes você precisa soltar. O que é soltar? É sair desse lugar, né? Então, às vezes, o olhar para si não é só olhar como que eu vou manter o meu equilíbrio, mesmo que eu estiver na situação de caos, né? Às vezes eu tenho que me retirar daquela situação. Então, a gente precisa também ter sabedoria para olhar para isso. A gente precisa ter sabedoria para olhar para isso. E quando é algo que eu não posso me retirar, eu não consigo me retirar, não estou preparado para me retirar, ter uma estratégia a longo prazo. Então, hoje eu não consigo me retirar disso. Então, eu tenho que ter uma estratégia. Quando eu falo ter uma estratégia, eu tenho que me movimentar para a solução. E daí eu volto na primeira questão. O problema é a solução. Eu preciso entender o que eu posso fazer para solucionar esse tipo de situação, tá? E daí, dentro disso, estratégia para a gente aprender, né, conseguir manter o equilíbrio é orgasmo. Tem até um ditado, assim, né, quando você vê uma pessoa mal-humorada, que ela faz tempo que ela não goza, que faz tempo que ela não dá, não sei se que faz tempo que não faz sexo, né?
Então, isso tem muito sentido. Quando a gente tem um orgasmo, o nosso corpo começa a liberar hormônios como serotonina, endorfina, ocitocina, dopamina. Diego falou, buscar o equilíbrio é bem difícil, é uma luta consigo mesmo, dia a dia. Então, só que a gente pode vencer essa luta. Sabe qual é a diferença de você ser uma pessoa poderosa e de você ser uma pessoa empoderada? Quando você é uma pessoa poderosa, você tem poder sobre o outro. Quando você é uma pessoa empoderada, você tem o poder sobre si. E a gente está acostumado a não ter o poder sobre a gente se anula, porque a gente não pode manter a nossa verdade para fazer parte. Então a gente perde o poder sobre a gente e dá esse poder para as pessoas. Então a gente precisa trazer esse empoderamento, tá? Para a gente poder ter esse poder sobre nós. Então o orgasmo, ele é um caminho para você se manter. Quando você está nervoso, irritado, quando você está incomodado, você tá andando assim na rua, passa alguém, te esbarra, você tá tão nervoso que você fala, o que foi? Você não olha por onde anda? Não sei o quê. Você já vai ali na paulada, né? Agora, se você tá se sentindo pleno, feliz, realizado, e vem uma pessoa que esbarra em você, e você tá tão bem, tão pleno, você vai olhar pra pessoa e vai falar assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Você não vai ir na porrada. A gente vai na porrada, a gente entra nesse desequilíbrio porque a gente não tá bem, tá? Então, uma coisa é olhar para dentro em vez de olhar para fora.